Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 11º episódio de Como Investir no Imobiliário a partir de REITs. Agora a corretora que vou utilizar é a Frame porque eu quero ser o legítimo dono dos REITs e também porque existem REITs que existem nesta plataforma que não existem noutras. Também, por exemplo, corretoras low cost podem não ter certos REITs que eu adquiro nesta plataforma e por isso é sempre chato quando não têm todos os ativos possíveis. Por isso aconteceu no último episódio e também pode acontecer neste. E agora vou-te mostrar o meu portfólio neste momento que está com um lucro de $220 aproximadamente, sendo que a minha melhor posição, deixa-me lá pôr por crescimento, é aqui a MPW com cerca de quase 50% de rentabilidade e a minha pior posição é a Alexandria com 7% de prejuízo. Eu acredito que a mesma ainda pode ser um pouco mais, apesar de acreditar que no longo prazo poderá ter aqui um bom potencial. Mas passamos já ao dividend yield, por isso pode ver que o meu portfólio yield nesta série de REITs é de 5,74% e ainda tenciono aumentar esta percentagem e anualmente estou a receber $134. Depois formos ver os dividendos esperados, conseguimos ver que em média estou a receber $11 por mês. É claro que a frequência que recebo dividendos mensalmente está desequilibrada, mas tenciono equilibrá-lo para longo prazo. Para equilibrar, eu vejo este calendário do qual mostra várias empresas, não são só REITs, que mostra tanto o ex-dividend date como o payout date. E é no payout date que eu quero saber se paga, por exemplo, aqui em novembro, fevereiro e por aí fora. O que acontece é que neste episódio, eventualmente não vai coincidir nestes meses que eu mais preciso, mas é porque eu vejo que este REIT poderá ter um bom potencial para longo prazo para o meu perfil de investidores, está bem? Mas antes de passar à minha aquisição, eu vou falar um pouco sobre os Mortgage REITs. Porquê? Porque me foi pedido no Patreon. Assim sendo, aqui dentro dos Mortgage REITs, eu queria te mostrar aqui no Algo REITs, mas só que o que acontece é que é preciso o Premium e eu ainda não tenho o Premium, por isso eu vou-te mostrar aqui no Seeking Alpha que tenho o Premium. E aqui conseguimos ver o top retail REIT stocks e também o top de REITs residenciais aqui no Seeking Alpha. Ambos se inserem dentro dos Mortgage REITs, por isso eu vou dar aqui uma explicação do que são os Mortgage REITs, também a pedido aqui no Patreon, e também vou tentar ser claro, direto e conciso. Ou seja, este tipo de REITs é dos REITs que atribuem mais liquidez ao mercado dentro dos fundos de investimento imobiliário, está bem? Porquê? Porque quer gerar cash flow para a empresa, está cotado em bolsa, obviamente, porque é um REIT que está inserido em duas grandes categorias, ou seja, rendas de pessoas como nós, por isso no espectro familiar, está bem? Por isso aqui podes ver o top REIT de Multifamily Residential, por isso é isto que quer dizer, é de pessoas como nós que paga as rendas, só que neste caso quem adquiriu os imóveis foi este fundo de investimento imobiliário e nós estamos a pagar a renda a este fundo. E depois também temos aqui o top REIT dentro do retail. O retail aqui enquadra sim as lojas comerciais, ou seja, uma loja do chinês, seja uma tabacaria, seja o que for, ok? Por isso, tudo o que serve para o comércio. Por isso, estas são as duas grandes categorias que eu melhor conheço, tanto a nível comercial, tanto a nível de sermos pessoas como nós a pagar as rendas. Eu acho que expliquei da melhor forma e mais simples que conheço. Pronto, é claro que existem vantagens e desvantagens que tu podes facilmente procurar na internet, mas eu diria que uma das grandes vantagens é que pelo menos 90% dos rendimentos que são gerados por este REIT deve ser pago aos acionistas e não confundas o resultado líquido que é distribuído em forma de dividendos aos acionistas, ok? Isto é uma coisa diferente, por isso eu estou a falar dos rendimentos que estes REITs geram, ok? Pelo menos 90% tem que ser atribuído aos acionistas e desta forma os acionistas, dentro da sua capacidade, tentam fazer o melhor possível para que estas empresas cotadas em bolsas, que são os fundos de investimento imobiliário, corra tudo bem e que esteja conforme a regulamentação e que consiga continuamente pagar o cash flow e que, obviamente, os acionistas estejam felizes. Pronto, eu já dei aqui uma explicação teórica, mas se calhar vamos ver um bocadinho mais prática, por isso o que é que eu posso ver? Podemos procurar, por exemplo, individualmente, por isso temos aqui dentro do Retail REITs, temos aqui a O, que é Realty Income, por isso basta procurar aqui por Realty Income e vamos ver quais são os imóveis, neste caso comerciais, que eles têm na sua posse, por isso o tipo, ou seja, a indústria em específico. Por isso temos aqui diversificação, temos entre grocery, e aqui não estamos apenas a falar de mercearias, mas também hiper e supermercados, depois convenience store, dollar store, home improvement, drugstore, pronto, isto são obviamente termos ingleses, mas drogarias e por aí fora. Eu acredito que em termos de tipo de imóveis que detém aqui a Realty Income, até pode estar bem diversificado, sendo que maioritariamente é retail, ok? Imóveis para comércio. E depois também vamos ver aqui mais residenciais, por isso vamos procurar aqui no outro, vamos ver aqui um que está no top, mas não é por estar no top que é o melhor, mas pronto, IRT, procurar aqui por IRT e vemos aqui também IRT, temos este aqui, vamos procurar mais abaixo para ver o tipo, então podemos ver, ok, aqui dizem apenas que é apartamentos, está bem, por isso 100% em residencial,
a focar nos apartamentos. Mas pronto, eu acho que esta explicação já foi o suficiente para tu compreenderes, mas eu também quero que tu entendas que existem outros tipos. Ou seja, aqui dentro do mortgage, a grande concorrente dos tipos de REITs nesta grande secção é os mortgage contra os equity REITs, está bem? E dentro desses estão espalhados, seja por top diversified REITs, seja aqui também por Hotel e Resort, Other Specialized, também dentro do setor da saúde. Olha, por exemplo, o MPW é dentro do setor da saúde, por isso tem vários hospitais. E aqui também REITs relacionados com escritórios. Eu não sou muito fã de REITs relacionados com escritórios, não é? Mas, de qualquer modo, ter no portfólio também não é assim tão mau, desde que seja uma porcentagem inferior, porque se eventualmente acontecer algo como o Covid-19, em que toda a gente é enclausurada em casa, em que não pode ir ao escritório, não se pode deslocar, depois as rendas deixam-se de pagar, deixa-se de alugar e depois estes REITs começam a entrar em prejuízo. Por isso temos que ter atenção ao que pode vir a acontecer. Ok, mas eu também estive a ver as vossas sugestões, está bem? Vocês fizeram aqui várias sugestões e quero desde já agradecer. Houve aqui também sugestões dentro de REITs europeus e eu já estive a tentar fazer o melhor estudo que eu conseguia, mas acontece que eu não tenho ferramentas o suficiente para conseguir fazer um estudo conciso dentro destes REITs, ou seja, eu consigo ir aos sites, às demonstrações financeiras, ver, etc., mas não tenho ferramentas suficientes para além dessas para conseguir partilhar convosco. Por isso, decidi neste momento ignorar os REITs europeus até encontrar, por exemplo, plataformas ou ferramentas que me auxiliem mais nos meus estudos, também para conseguir partilhar convosco um estudo mais conciso, um estudo mais bem feito, e neste momento ainda não consigo, ok? Pelo menos para os REITs europeus. Por isso, sem ser os REITs europeus, vou partilhar então as sugestões que vocês fizeram. E vamos começar aqui pela Unit. Esta não distribui dividendos, por isso eu posso ter visto mal, mas esta que foi sugerida não está de todo enquadrada nesta série. Depois temos aqui a Prologis. A Prologis, se não me engano, é que está em primeiro lugar por capitalização de mercado, ou seja, a empresa com a maior capitalização de mercado, e eu posso ver isto num instante. Ok, aqui diz que sim, está em primeiro, com 105 billions, ou seja, 105 mil milhões. Agora, o que acontece aqui é, não é por ser a empresa com maior capitalização de mercado dentro dos REITs que é de facto uma boa oportunidade, porque pode estar sobrevalorizada. E acontece que, pelo menos dentro daquilo que eu vi, está sobrevalorizada. Ou seja, se formos aqui a valuation, está bem, conseguimos ver que temos vários pontos negativos em termos de price to sales, temos em termos de price to rental revenue, também mesmo em termos de price to FFO, por isso eu vejo aqui vários aspectos negativos que faz-me não querer sequer olhar mais para a Prologis, até mesmo a ter uma boa queda, ok? Por isso eu vou aguardar que a mesma caia mais. Depois também sugeriram a American Tower, eu neste caso também acredito que seja muito próximo da Prologis, ou seja, acho que poderá estar sobrevalorizada e temos vários aspectos negativos, tanto em termos de price to sales, price to book, price to cash flow, price to rental, temos também aqui em termos de price to FFO mais negativo segundo o Seeking Alpha, e acho que a mesma seria melhor ver no futuro quando tivesse uma queda superior. Se tu estiveres interessado nesta indústria, na indústria relacionada com telecom, tu podes clicar aqui e podes ver o top REITs que eles mencionam. Por isso, aqui falam da Crown Castle, ok, que está inserido na mesma indústria e que talvez possa ser mais indicado para ti, dependendo dos teus objetivos. Aí, em termos de avaliação, pelo menos está melhor, mas é claro que tens que fazer o teu próprio estudo, porque tem uma capitalização de mercado mais pequena, mas o dividend yield é superior, é quase de 6%. Depois também sugeriram a IIPR, ok? Por isso a IPR eu acho que é um REIT que eu gosto até bastante, está bem? Tem vários critérios positivos. É claro que para este REIT eu gostaria de dar-te um estudo mais pormenorizado, ok? Mas como não vai ser a minha aquisição para este mês, eu vou partilhar aqui o IIPR, mas no Financial Portuguese, ou seja, neste mesmo episódio do 11º, mas no Financial Portuguese. Por isso, se quiseres saber mais sobre este REIT que eu já adquiri e agora seria reforçá-lo, vê no Financial Portuguese que eu vou partilhar um estudo sobre o mesmo, está bem? Mas sim, eu acredito que seja um bom REIT dentro da sua indústria, atenção. Depois, passando ao próximo, temos aqui o MDV, que tem um dividend yield de 6,85%, por isso eu até acredito que seja bastante elevado, até tem uma boa avaliação, etc. Mas vamos ver a segurança dos dividendos, por isso se eu procurar aqui dividendos, podemos ver que atenção que não é o payout ratio que devemos olhar, é sim aqui em dividend safety, e o que é que podemos ver? Que tem um interest coverage de 0,59,
para mim isto não é nada aceitável. Apesar da mediana do setor já ter aqui um critério muito baixinho de apenas 1.87, porque eu normalmente quero que tenha superior a 2 ou 3, aqui apresenta de 0.59. Para mim isto é péssimo. Pronto, em termos de debt to equity está aceitável, mas repara que tem aqui outros rácios que para mim é muito acima da mediana do setor. Se formos a ver também o máximo histórico, vemos que teve aqui no total uma queda de 75%, nem tem tal recuperação nem nada, por isso eu gosto de ver também REITs que ou estejam no mínimo estagnados ou que estejam continuamente a valorizar. Depois foi sugerido também a GNL, que tem um dividend yield de 14.42, e eu fico sempre um pouco reticente neste tipo de REITs, ok? Porque quando distribui uma grande porcentagem de dividendos, é sempre ficar um bocadinho alerta, porque pode haver aqui alguns aspectos negativos, não é? E se vemos aqui os máximos históricos, teve a cair 72%, ok? Por isso, desde 2015, por isso sempre continuamente em queda, e nós não queremos isso, por isso já seria para descartar, mas mesmo assim vamos ver a segurança dos dividendos. E a segurança dos dividendos mostra aqui que tem um interest coverage de 0.51, que ainda é abaixo de 1.87, por isso péssimo na minha opinião. Ainda por cima um debt to equity muito elevado comparativamente à mediana do setor. Por isso, para o meu perfil de investidor, eu nunca iria adquirir este tipo de REIT, ok? Pronto, assim sendo, vamos passar à minha aquisição, porque agora já partilhei todas as vossas sugestões e porquê de não adquirir, mas eu por acaso vou adquirir uma sugestão que foi feita. Penso que esta sugestão tenha sido feita. Agora teria que rever dentro do Patreon, mas acredito que sim. Acredito que isto tenha sido uma sugestão vossa. Pronto, estes são os REITs com maior capitalização de mercado, e tal como expliquei há bocado, não é por ter uma capitalização de mercado superior realmente é uma boa oportunidade, porque pode ser como o caso da Prodigy, que está sobrevalorizada. Pronto, depois também estive a ver dentro dos melhores REITs classificados pelo Seeking Alpha, ok? Temos aqui uma lista de 30 REITs, do qual tu também podes ver e adicionar à tua watchlist. E depois estive a ver especificamente dentro de hotéis e resorts, também para diversificar o meu portfólio dentro dos REITs. Estive a ver estes todos. Um REIT que me chama muita atenção, que tem um dividend yield de 12.14% e uma avaliação bem classificada segundo o Seeking Alpha, foi aqui a Park Hotels e Resort, ou seja, o ticker é PK, mas depois de ter visto um pouco mais aprofundadamente, acredito que não seja a melhor escolha para o meu perfil. Por isso eu estive a ver outras, e aquela que acreditei que fosse mais indicada, que acho que me foi sugerida, foi aqui HST. Tenho quase certeza que foi sugerida neste último episódio. E o que é que podemos ver sobre a mesma? Em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, sim, teve uma desvalorização de 22%, 23%, mas isto também pode significar que esteja subvalorizada. Talvez também, porque se vimos aqui nos máximos, esteve, na verdade, uma valorização próxima dos 100%. Agora, ela tem um dividend yield de 6.06%, por isso não é coisa pouca, mas também não é nada de surpreendente. Depois, se olharmos para aqui, conseguimos ver que tem um payout ratio de 45%. Isto não é muito relevante, porque temos que olhar para o AFFO Payout Ratio. Agora, aspectos negativos que eu posso ver já. O payout date, aqui diz que é 15 de, neste caso, outubro. Ao ser 15 de outubro, significa que o próximo pagamento deve ser em janeiro de 2025. E desculpa a minha voz, porque ainda estou em recuperação. Fiz uma cirurgia aqui a remover as amígdalas. Mas pronto, o pagamento dos dividendos foi a 15 de outubro. O próximo será muito provavelmente em janeiro, e significa que irá apanhar os meses onde me está a ser pago mais dividendos, por isso não vou equilibrar ainda este mês os dividendos que estou a receber. De qualquer modo, não há problema. Em termos de crescimento dos seus dividendos, aqui mostra 0%, mas é porque penso que tenham cortado recentemente os seus dividendos, porque se virmos em termos de crescimento dos dividendos não está assim tão mal, e eu posso ver isso contigo. Mas primeiro quero ver contigo a segurança dos dividendos, que acho que isso é mais importante, que a começar pelo interest coverage é superior a 3 e é superior à mediana do setor de 1.87, por isso para mim é um aspecto positivo, como é óbvio. Temos também aqui o total debt to equity, que é de 70.94%, que é inferior aqui à mediana do setor, que é um aspecto positivo. E se olharmos para o AFFO Payout Ratio, tanto forward como TTM, conseguimos ver que é inferior à mediana do setor, ok? Por isso está num intervalo de segurança que para mim é totalmente aceitável, e por isso estou seguro relativamente aos dividendos. Agora, em termos de crescimento dos dividendos, que me estava a preocupar um pouco, é verdade que o crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos, com base no Compound Annual Growth Rate, está aqui nos 0%, mas isto para mim não é um aspecto muito negativo. Porquê? Porque o crescimento dos dividendos, ou seja, o ritmo que está nos 40%, comparativamente a 2% da mediana do setor. Por isso, aqui a parte do crescimento dos dividendos não é totalmente positiva, mas também não é totalmente negativa, ok? Eu também tenho em consideração o crescimento. Depois temos a avaliação, e a avaliação conseguimos ver vários aspectos positivos, seja em termos de Price to Earnings Ratio, Enterprise Value to EBITDA, EBIT, Price to Sales, Price to Book, pronto, Price to Book mais ou menos, Price to Cash Flow, temos Price to Rental também, e se olharmos para o Price to IFFO até dão de um A menos, mas é A, ou seja, abaixo da mediana do setor. Por isso, em termos de avaliação, com base no Seeking Alpha e comparando com a mediana do setor, acredito que até esteja positivo. Depois, se olharmos para o crescimento, é que não está assim tanto, mas tem aqui alguns
aspectos positivos em termos de dividend growth, mas temos aqui alguns aspectos negativos dentro do crescimento dos dividendos que já tínhamos visto anteriormente. Mas se virmos o crescimento do FFO está razoável, se virmos em termos do crescimento do cash flow operacional também está razoável, por isso aqui em termos de crescimento não está nada de especial, mesmo o crescimento da EBITDA, etc, não está mesmo nada de especial. Em termos de crescimento dos seus rendimentos está aceitável, o crescimento do return on equity também está aceitável e superior à medida do setor, mas também não está nada de surpreendente. Depois, se virmos o quão lucrativo esta empresa é, vamos só aqui um pouco abaixo e conseguimos ver a margem do resultado líquido que é superior à mediana do setor. Por isso isto aqui é um aspecto positivo. Mas aspectos mais negativos é se virmos a margem do resultado bruto, que é inferior à mediana do setor, tal como podes ver aqui. E se olharmos também para a margem do EBIT e EBITDA, que é inferior à mediana do setor, por isso estes diria que são os aspectos mais negativos. Mas depois de fazer as contas, chegamos ao resultado líquido e vemos que até é superior à mediana do setor, o que não é assim tão mau. Por isso, em termos de custos, eles são eficientes ao ponto de depois no resultado líquido, menos a margem do resultado líquido, conseguir ser superior à mediana do setor. Em termos de return on asset, return on capital e return on equity, são todos superiores à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Depois, aqui no TradingView, o que é que nos mostra? Mostra que a mesma está aqui no SMMA neste momento, por isso não está aqui a ter um grande pump, ou seja, mesmo que o corte das taxas de juros não teve aqui um grande pump, por isso ainda vamos a tempo nos próximos cortes, que poderá ajudar a impulsionar este REIT, talvez também deve oscilar bastante dentro do SMMA, também por isso ainda pode cair até estes valores que eu agora vou traçar e até colocar um alerta de preço, por isso pode facilmente tocar nestes valores, vou tentar apanhar o máximo de máximos relativos e mínimos, por isso aqui isto entretanto está tracejado, eu não me lembro de ter colocado isto a tracejado, mas pronto, vou colocar uma linha, ainda por cima está uma linha só de um lado, ok, eu vou pôr um nível de suporte e vou, agora não estou a ver como é que se coloca dos dois lados, mas talvez eu tenha apanhado o errado, exatamente, apanhei o errado, é horizontal e é aqui, pronto, aqui está, só vou clicar com o rato direito, adicionar um alerta de preço e vou clicar em que, por isso basta uma vez quando tocar, pronto, e depois isto avisa-me. Em termos do Super RSI ainda não mostra uma oportunidade de compra, ou seja, diz que ainda não está demasiado vendido, por isso muito provavelmente ainda pode cair mais um pouco. No Super RSI estamos a ter agora sinais de queda, por isso é como digo, pode cair mais um pouco. Em termos de Simple Moving Average, que são estas linhas a amarelo, que cruzaram recentemente para queda, mostra que realmente pode cair mais um bocado. Por isso eu talvez diria que pode chegar a este nível de suporte no curto a médio prazo, também, mas no longo prazo acredito que a mesma poderá subir, pelo menos é isso que a avaliação com base no Seeking Alpha nos diz, mas claro que é importante também vermos outras fontes, está bem? Por isso aqui no Alrit dá uma classificação de 81 em 100, sendo que os aspectos mais negativos dizem que é relativamente ao crescimento do FFO ajustado. Se formos mais abaixo conseguimos ver que está tudo relativamente ok, exceto o facto de não estar tudo completamente ocupado, ou seja, este REIT que é relativamente ao texto, eu estranharia se a ocupação fosse 90, 95 ou 100%, não é? Seria um bocado estranho, porque os hotéis, penso eu, mesmo à altura baixa, não estão ocupados, não estão totalmente ocupados, por isso aqui dão como aspecto negativo terem esta taxa de ocupação que eles acreditam que deveria ser superior. Ok? E se estivesse próximo de se calhar dos 90, 95, então esta empresa ainda estaria a faturar muito mais. Eles são 100% focados em hotéis, sendo que têm principalmente nos Estados Unidos, têm também alguns no Canadá e também no Brasil. Por isso estão diversificados em 3 países, mas tudo na América do Norte e América do Sul. Depois aqui no GuruFox dá uma classificação de 75 em 100, por isso vamos ver ao pormenor o que eles querem dizer com isto. E dá uma classificação apenas de 5 em 10 para a saúde financeira, de 6 em 10 para o quão lucrativa é a empresa, no seu crescimento não apenas de 4 em 10, mas no valor que está atualmente, que acreditam que está subvalorizada, dão de 10 em 10. Por isso é isso que eu quero ver contigo. Ou seja, vamos ver o quão subvalorizada eles dizem que está neste momento. Deixa-me só ver isto carregado. Pronto. Então, eles dizem que está subvalorizado por 19,09%. O que não é mau de todo, mas obviamente vamos ter que ver outras fontes. Por isso eu vou ver aqui o Finbox. Aqui no Finbox, com base nos multiples, mas utilizando o Price to FFO, que eu acredito que seja um rácio que é mais indicado para REITs, mostra que tem uma possível valorização de 13,7%. Mas se virmos comparativamente ao FFO, mostra uma possível valorização de 269%. Agora, o que acontece é que está enviesado, obviamente, está bem? Porque eles, como tiveram aqui um crescimento muito grande, ou pelo menos o que apresenta no Seeking Alpha do FFO, faz com que aqui apareça, pronto, uma percentagem irrealista, está bem, mas eles avisaram aqui no Finbox que isto estava enviesado. Pronto, estás a ver? Eu até atualizei a página para tu veres que eles dizem que, eles próprios admitem que está enviesado. Aqui no DDM dizem que pode haver uma desvalorização de 47,50%.
está bem? Pelo menos é com base no DDM Stable Growth, só para o teu conhecimento. Depois, aqui no Simple Wall Street, dizem que está subvalorizado por 38%, ou seja, a possível valorização, neste caso, seria de aproximadamente 64%, 65% aproximadamente. Algo mais ou menos isto, eu não contei com os cêntimos, mas seria mais ou menos isto. Pronto, é claro que isto é um cenário mais otimista, não é tão realista, mas também é bom saber todos os cenários. Depois, em termos de crescimento, e agora é com base nas projeções anuais do crescimento dos seus earnings, está de facto superior à indústria e não é por pouco, mas comparativamente ao mercado está inferior. Se virmos as projeções anuais do crescimento dos seus rendimentos, está também superior à indústria, mas está inferior à do mercado novamente. Se virmos em termos de saúde financeira, os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, como podes ver, os correntes são mesmo muito pequeninos, e ativos não correntes é muito superiores aos passivos não correntes. Por isso, tal como podes ver aqui, é normal que este tipo de REIT tenha um valor tão elevado em ativos não correntes, porque é devido aos imóveis que eles têm no seu portfólio, como é o caso dos hotéis. Por isso é normal que estes valores sejam elevados. Pronto, em termos de debt to equity, tal como podes ver aqui, é de 62,9%, por isso positivo, ou seja, ainda tem aqui uma distância, sendo que os capitais próprios parecem estar a aumentar ligeiramente e o endividamento ainda a diminuir. Por isso pode ser que no longo prazo ainda consigam aumentar esta discrepância e se isso acontecer, então o debt to equity vai diminuir. Pronto, agora vendo aqui relativamente aos dividendos, eles apontam como vários aspectos positivos, menos um, que é a volatilidade do pagamento dos seus dividendos, ou seja, houve alturas que eles pagaram muito, depois menos, ou seja, não foi algo constante e estável o pagamento dos seus dividendos, por isso isto aqui podemos ver como um aspecto negativo. Depois, em termos de vendas dos acionistas, as últimas vendas foi aqui entre os últimos 6 a 9 meses, ok, estamos a falar aqui de cerca de 3 milhões, mas eu encontrei aqui um site que conseguimos ver mais ao pormenor. Aqui diz literalmente todas as vendas que ocorreu nos últimos tempos e podemos ver que a última venda, aliás, aquela que eles apresentam de 3 milhões, que está aqui, aconteceu no dia 22 de março de 2024, sendo que a última foi aqui dia 17 de maio de 2024, mas o valor já foi mais reduzido, foi aqui de cerca de 72 mil, que é muito diferente de 3 milhões. Pronto, mesmo assim não são valores muito avultados. Depois no Stock Rover mostra que existe uma margem de segurança de 24%, sendo o Value Score de 81%, Growth de 76%, Quality de 82% e Sentimento de 51%. Sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um strong buy, mas está aqui um buy a inclinar-se para o strong buy, o que é um aspecto positivo. Depois também encontrei esta ferramenta nova, ou seja, o Sigma, que mostra os pontos fortes e fracos do respectivo REIT ou da respectiva empresa. Por isso eles dizem que tem um crescimento sólido dentro da sua indústria e não tem aqui quaisquer fraquezas muito relevantes que aparentam neste momento. E podemos ver que em termos de rendimentos tem crescido continuamente, ok? Por isso 2020, 2021, 2023 tem aumentado continuamente os seus rendimentos. Em termos de margem de resultado líquido é que não está assim a aumentar tanto e até acreditam nas suas projeções que pode vir a diminuir. Mas se virmos o Return on Assets ou mesmo o Earnings Per Share, vemos que está mais ou menos estagnado, ok? É claro que gostaríamos de ver isto continuamente a crescer, mas isto é as projeções que dão. Eu depois talvez tente experimentar o próprio, ver se compensa ou não, ok? Só para partilhar informações mais premium contigo, mas por enquanto vou apenas partilhar a versão gratuita. Depois, aqui no Alpha Spread, dizem que no cenário base está subvalorizado por 21%, no melhor cenário está subvalorizado por 50% e no pior cenário está sobrevalorizado por 4%. Depois, se nós olharmos para o Market Beat, com base na classificação de analistas, 14 indicam que é para comprar, 3 para manter e 1 para vender, ok? Sendo que o possível upside é de 22,83%. Por isso, com base em tudo aquilo que partilhei, para mim está decidido que tenciono adquirir. Não agora porque é sábado, mas tenciono adquirir assim que o mercado abrir. Agora, antes de adquirir, quero também partilhar contigo a campanha que está em vigor neste momento, por isso é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos e isto está válido até 31 de dezembro inclusive. Está bem? Isto é apenas para contas que foram criadas entre 1 de agosto até o final do ano. Mas pronto, agora passando aqui à minha aquisição, por isso assim que o mercado abrir vou fazer a minha aquisição e por isso até já. Muito bem, o mercado já está aberto e por isso vou fazer a minha aquisição, que neste caso é HST. Isso aqui está, HST, procurar aqui na Bolsa dos Estados Unidos, Host, Hotels e Resorts. Agora tenho que abrir uma sessão segura, ok, aqui rapidamente, fazer Face ID e agora escanear. Isso, o código QR está feito. Eu já coloquei aqui o dinheiro na conta, por isso agora só me resta comprar o respectivo, que neste caso é aproximadamente $200. Ok? Neste caso vou comprar 12 REITs, que são $208,92, valor de mercado,
colocar ordem e confirmar compra. Pronto, já está no meu portfólio, o mercado está aberto, por isso começo com um prejuízo inicial de 10 cêntimos, que é este 0,05% devido ao spread, e agora o que me resta fazer vai ser apontar aqui no Track Your Dividends, mas antes quero apenas mostrar que está praticamente aqui no SMMA, ok? Por isso ainda pode cair até este nível de suporte, e eventualmente eu talvez possa reforçar neste nível, que é os 16,20, que já tem aqui um alerta de preços, está bem? Deixa-me só ver aqui no gráfico mais geral. Maioritariamente tem tido aqui uma tendência positiva, pelo menos desde 2020, mas pronto, está sempre a oscilar entre o SMMA. Eu agora acho que não seja uma má altura, mas também não acredito que seja a melhor de todas. De qualquer modo, a aquisição já está feita, por isso eu vou aqui a transações para ver que foram 12 ações, exato, 12 ações ao preço de 17,4. Então, Add Holding, HST, aqui está, 12 ações, 17,4, este preço dá 17,408. Add Holding e pronto, já aumentamos mais um pouco o Portfolio Yield, se não estou em erro, porque este REIT neste caso até tem um Dividend Yield elevado. Deixa-me só confirmar aqui para ver quanto é que está neste momento. Neste momento está nos 6,06, que de facto é superior ao Portfolio Yield que está neste momento, por isso contribuiu positivamente para o Portfolio Yield, mas não contribuiu assim tão positivamente à distribuição dos dividendos. De qualquer modo, vou ver se no próximo mês eu consigo equilibrar melhor isto, porque realmente já temos aqui várias empresas a pagarem em janeiro, abril e por aí fora. Mas pronto, depois logo vemos no próximo episódio. Eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.